E a região de Joinville tem um atrativo turístico ainda pouco explorado, mas que começa a ser garimpado para, virar aí um grande ponto de valorização e de representação e preservação de uma herança de mais de 500 anos. Essa atração é parte do trecho do caminho do Peabiru, que é a histórica trilha em que ligava Santa Catarina até o Peru e que tem aí passagem pela região. A proposta de resgatar essa história e também levar visitantes a conhecer as referências desta passagem está sendo trabalhada pelas secretarias de turismo de Garuva e Joinville, com o apoio da Amunesc. E o pesquisador e explorador André Robenbach, do canal Brasil Primitivo, está aí assessorando as equipes do município neste projeto e também vai detalhar para nós, a partir de agora, para os ouvintes aqui do Jornal da Manhã, sobre as potencialidades desta trilha. André, muito bom dia para você. É um prazer tê-lo conosco aqui na bancada do Jornal da Manhã. Tudo certo? Muito bom dia, tudo certo. Eu que agradeço a oportunidade. André, eu queria que você começasse então contando um pouquinho para a gente o que é esse caminho do Peabiru e o que ele representa em todo esse contexto histórico. O caminho do Peabiru pode ser surpresa para muitas pessoas pelo tamanho dele, porque eu noto que muitas pessoas ainda não conhecem ou não ouviram falar muito pouco. Mas é um caminho que tem há mais de 500 anos, muito antes da descoberta do Brasil, onde os povos incas e os índios guaranis aqui de Santa Catarina trilhavam. Ele saía, a gente pode dizer que basicamente ele saía de Machu Picchu, mas se nós entrarmos mais na história profundamente, é muito mais complexo. Ele saía do litoral e outras localizações, mas para a gente se situar melhor, vamos botar ele saindo de Cusco, de Machu Picchu, vinha um tronco principal, pela Bolívia, Paraguai, entrava no Brasil. Entrando ali pelo Paraná e ali ele começava a se ramificar, que a gente chama de ramais, Ele ia para São Vicente, Canané e São Paulo, ele entrava por dentro de Paraná e descia um tronco principal aqui para Santa Catarina. Que imaginamos que ele sai sim aqui na região norte de Santa Catarina, aqui principalmente onde se descia pelo Monte Crista. Vem ali para Barra Velha, Maciambu, Palhoça, Florianópolis, para Laguna, enfim, tinha uma infinidade de ramais, E o interessante disso, porque é uma história assim muito mística, muito mágica, mas que isso está em livros, Provavelmente antes do Peabiru ainda existia um caminho muito mais antigo, que é tombado pela Unesco em mais de 6 países, que a gente chama de Capacnã, E algumas curiosidades: São Paulo surgiu pelo Peabiru. Então a cidade de São Paulo, que é um dos corações do Brasil, surgiu pelo Peabiru. O Aleixo Garcia foi um navegador que naufragou, que foi o primeiro branco a subir o caminho. Ele levou um exército de índios lá, acabou fazendo uma confusão, O Cabeça de Vaca também, depois subiu o caminho, ele descobriu as cataratas do Iguaçu. E um ponto muito importante é que da onde surgiu esse caminho, Então nós temos várias lendas, mitos, histórias, enfim, é difícil comprovar isso, por ser antigo, pelos portugueses e espanhóis terem vindo conquistar o nosso país. E a história não é uma ciência exata, ela foi contada por grandes navegadores, como portugueses e espanhóis, por exploradores, por conquistadores de países. Então as versões ficam a critério de cada um, Mas uma história muito, muito curiosa é que o Sumé, ou Zumé, ou São Tomé, que seria um apóstolo de Cristo, é quem esteve aqui trilhando ou até iniciando os caminhos, que ele também, isso se conta aí na história de vários continentes, desde a Ásia, de Santiago de Compostela, ele esteve lá, esteve aqui, era um homem branco, barbudo, com olhos claros, com uma roupa branca, que caminhava pelas águas, e ele deixava pegadas apontando para alguns lugares, E nós temos várias pegadas deles aqui, assim como tem outros continentes também. Enfim, é uma história mágica, Quero agradecer o apoio das prefeituras, secretarias de turismo, que não estão medindo esforços para ajudar nessa causa. Eu já venho há alguns anos estudando isso, trilhando principalmente os Campos do Quiriri, aqui em Garuva, a Baía da Babitonga, que pega vários municípios, pegando Joinville junto, São Francisco do Sul,
porque é onde eles navegavam por ela também. A gente tem muita história para contar, o Sambaquis. E a gente agora se uniu para levar esse caminho e dar o verdadeiro valor para ele, né? Ter essa relevância internacional, trazer turistas de fora do país para cá. Então nós já estamos aí verificando quais lugares a gente vai fazer as trilhas, tanto para o pessoal andar de bicicleta, andar a pé, trilhas em vários formatos, né? Para pessoas, depende da a condição física. Certo. O Paraná já está bem avançado nisso, é um grande parceiro nosso. São Paulo já está entrando junto, o Rio Grande do Sul vem entrando lentamente. Então a gente está unindo todos os estados também. Mas o André, não, tranquilo. Até para as pessoas poderem entender um pouquinho melhor, André, esse caminho tem passagens por onde aqui na região de Joinville? Cara, na verdade eles trilhavam por tudo. Se nós fizermos uma discussão histórica com historiadores, às vezes existe alguns, né? O pessoal fica aí discutindo entre si. Eu acho que nós temos que olhar hoje uma forma para avançar, né? Nem que a gente crie alguma história um pouco lúdica em cima, alguns caminhos que a gente não tem certeza, porque não existe uma documentação tão vasta quanto a isso. Existe uma discussão que é o Descendo Monte Crista, existe vasta documentação que o Império fez o caminho, a escadaria aquela. Porém, a grande probabilidade é que já existia o caminho Piabiru, ele já passava por ali, o Império veio e deu uma reformada ao invés de só construir. Porque a gente acha lá em cima no Quiriri, em outros lugares, que a gente começou a achar no meio da mata, o caminho de pedra. Porque olha só, há mais de 500 anos atrás, os incas vinham para cá e eles fizeram um caminho de pedra. Assim como na história romana, ele tem aproximadamente 8 palmos, com 1,40 m de largura. Era um caminho literalmente de pedra, com pedras colocadas, com uma engenharia inca, né, com canaletas, com drenagem, enfim, existe uma engenharia fantástica em cima disso. E a equipe do Brasil Primitivo, né, está realizando aí várias explorações aqui na região. E o que chamou mais a atenção de vocês, André? Cara, assim, ó, o que chama é tudo. A gente pretende, eu faço isso pro propósito pessoal, mas o projeto vem crescendo muito, a gente atua em outras áreas da história também. Mas assim, subindo o Quiriri, né, existem monumentos de rocha lá em cima que eles são surpreendentes, porque eles têm rostos, a gente chama de figuras antropomorfas e isomorfos de animais, né, antropomorfos, figuras humanas. Eles têm rostos, tem pedras assim que tu dá a volta, chega a ter 4, 5 formas de rostos, né? E quando a gente está caminhando sobre uma trilha lá em cima, principalmente quando vê o sol nascer ou não, a energia que se sente nesses lugares é indescritível. Sensacional. É sensacional. Para você que ligou o seu rádio agora, eu estou conversando aqui com o pesquisador explorador, né, o André Rockenbach, do canal Brasil Primitivo, falando sobre um assunto muito interessante que é o caminho do Piabiru. E como é que os municípios aqui da região vão poder explorar, né, essa história turisticamente, André, mantendo, né, ela viva e preservada sempre? Eu ando pelo Piabiru, já como eu te falei, em vários estados, com vários lugares, mas eu tenho um carinho especial aqui pelo norte, porque daqui o pessoal se uniu e a gente vê que ele coloca paixão nisso. E a gente começou a fazer umas reuniões, assim, a primeira já começou grande, hoje ela está ganhando grandes proporções, a gente já está sendo agendado aí. Não tenho certeza, já tem a data certa para o ano que vem, o primeiro encontro internacional do Piabiru, aqui na cidade de Joinville. Quero agradecer o vereador Henrique Deckerman, que ele é uma das pessoas que está à frente disso, o pessoal de Garoa, Secretaria de Turismo, a Cris e todo o pessoal, as gurias da equipe ali, porque realmente eles colocam paixão em cima disso e os municípios começaram a nos procurar também, a procurar esse projeto, fazer uma coisa única. E começando a fazer as trilhas, e isso cria um efeito cascata, né? Porque já existe o turismo rural, existe o Caminho dos Príncipes, e isso é algo que agrega mais ainda, só que eu enxergo isso como uma coisa maior pelo tamanho disso, né? É um caminho realmente internacional. 7h28, quando o bate-papo é bom, o tempo passa voando, né, André? Para a gente poder encerrar então aqui a nossa conversa, como é que as pessoas, né, podem acompanhar esse trabalho?
Cara, e existe, eu tenho, a Brasil Primitivo está nas mídias, né? Principalmente Instagram e YouTube, tem alguns vídeos lá eu estudo a história como em geral, né? Até pré-diluviana, uma coisa maior, só que o Piabiru é a linha de frente hoje da Brasil Primitivo. E acompanhar também as mídias aqui da Secretaria de Turismo, que a gente está colocando muita coisa, e agora está para começar, vai sair o primeiro episódio, um mini-doc, e a gente está preparando um seriado disso. Vai ser uma temporada com vários episódios do Piabiru. Isso está recém se iniciando, com muita velocidade, já está grande. Mas vão começar a ser episódios aí. Pode aguardar aí que vem coisa grande. Muito legal. Lá nas redes sociais, então, o pessoal procura como Brasil Primitivo, é isso? Isso, Brasil Primitivo. Então tá certo. André, muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez, um prazer tê-lo conosco aqui. E deixo as portas abertas aqui do Jornal da Manhã para você voltar e trazer mais novidades. Combinado? Eu que agradeço. Bom dia a todos. Muito bem. Conversamos com o pesquisador e explorador André Rockenbach do canal Brasil Primitivo.